eu estudo brinquedos desde a década de 90 e o meu mestrado foi em artes visuais, onde eu estudei os brinquedos num bairro tradicional de Salvador, o bairro da Ribeira, porque esse bairro ele guardava naquele momento ainda a feição de uma cidade do interior. Então, naquele momento do projeto de mestrado, eu procurei analisar quais as causas e consequências de permanências e mudanças dos brinquedos tradicionais neste bairro. E durante a pesquisa eu descobri que o que mudava e o que fazia com que permanecesse ou gerasse uma mudança não era a entrada dos brinquedos tecnológicos, né? O computador, os videogames, mas foi muito mais a questão das mudanças no traçado urbano desta cidade, deste bairro. Então, por exemplo, no final de 90, nós tivemos no governo de Lídice da Mata, ela mandou sedimentar todas as vielas e ruelas deste bairro. Então, o que impedia das crianças brincarem, por exemplo, de jogar gude, de furar-pé, brincar de guerra de lama. Então, isso fez com que algumas brincadeiras tradicionais não permanecessem e trouxessem novas. Uma outra coisa que mudou também, que traz uma mudança importante, a industrialização na Bahia, com o Parque Industrial de Aratu, vem mudar o perfil econômico também das pessoas que moravam nesse tipo de bairro, principalmente no bairro da Ribeira, que passou a ser um bairro assim, de operários do Centro Industrial de Aratu. E isso o que é que fez? Essas pessoas começam a ter uma nova condição econômica e começam a ter também a condição de ter carro, passam a ter carros. E as varandas dessas casas, deste bairro, elas são transformadas em garagem, o que diminui, o que extingue o espaço também das meninas brincarem de casinha, de fazerem cozinhado. Uma outra coisa também que muda, nós tínhamos várias hortas, também aí muitas ruas vão sendo criadas e aí as hortas desse bairro vão acabando e as crianças também deixam de ter essa brincadeira mais tradicional. Então, isso foi o que eu vi e quando eu parti para o projeto, eu tinha assim, era uma tese de que, de fato, a permanência e a mudança eram em consequência das novas tecnologias. Mas aí no final, depois de vários questionários aplicados, inclusive com pessoas de 80 anos de idade, da faixa etária de 80 anos, a criança de 7 anos de idade. Eu apliquei a várias faixas etárias para identificar essas causas e consequências. Já no doutorado, eu fui estudar no programa de pós-graduação em História, da UFBA também, e me inquietava saber como que as crianças do século XIX brincavam. Mas assim, eu não queria estudar pelo lado da educação, pelo lado da psicologia, eu queria muito a questão da história mesmo, desse sujeito histórico. Porque uma coisa que me inquieta, e eu acho assim que louvo a vocês que estão trabalhando com esse tema do brinquedo, é que a memória da infância, ela não é privilegiada nos museus, nos espaços, essa memória da infância, ela fica de lado. Então, o que se estuda muito da infância ainda hoje, apesar de ter avançado, é que a infância ela é estudada pela psicologia e muito pela educação ainda. Mas assim, a memória do sujeito, criança, é pouco estudada, é pouco vista. Haja visto que você vai a um museu que tem um quarto de brinquedos, por exemplo, um quarto de criança, a boneco, o carrinho, a luneta, esses objetos eles estão apenas enfeitando. E museu não é lugar de enfeite, não é um lugar de decoração, é um lugar de registro de memória. E eu percebi isso na minha pesquisa, que eu pesquisei no Brasil, pesquisei fora daqui também. E a minha ideia era essa, verificar essa infância dos vários Brasis, das várias crianças, nos diversos contextos, através das suas práticas lúdicas. Então, eu trabalhei a questão também da venda, do trânsito comercial do brinquedo, que era assim, pesquisar como é que esses brinquedos chegavam aqui, quais os brinquedos, para quais as crianças, e como que esses brinquedos eram distribuídos no Brasil, Estudei muito assim o Porto da Bahia e depois o Rio de Janeiro e como é que esses brinquedos iam para as várias cidades do interior, o recôndito mesmo, desse Brasil interiorano, que iam os brinquedos iam no mulo ou no lombo das mulas, pelos tropeiros, pelos mascates também.
E aí a gente vê que vinham os brinquedos para cá, a gente não tinha fábrica de brinquedos. A primeira foi a Estrela, né, que a nossa estrela dos brinquedos é a Estrela. E isso vem trazer todo um perfil de brinquedos e brincadeiras para as nossas crianças. E por essas práticas lúdicas a gente vai fazendo um perfil dessas crianças, que é uma história não diferente de outros países, mas a infância brasileira é uma infância sofrida também, independente da cor da criança, da classe social, é uma infância muito sofrida, porque a criança era muito vista como um ser a ser modelado, uma página em branco a ser carimbada, a ser impressa, né, pela mão do adulto. E ainda hoje a gente vê que a criança ela não é vista enquanto sujeito. Um sujeito que constrói, que participa da cultura geral com sua prática lúdica e mantém ainda muita coisa do tradicional dessa cultura geral, que é importante, mas infelizmente é vista de forma folclorizada, num sentido bem pejorativo, né? Fica classificada no grupo dos folguedos. E através dos brinquedos e brincadeiras, quer dizer, desse universo lúdico, a gente consegue perceber como é que essas crianças se situam no mundo, se situavam naquele mundo do século XIX, naquele período, né, com as suas diversas facetas, porque vai depender do seu contexto, da sua família, do espaço que está. E assim, pegando um exemplo do século XIX, por exemplo, o engenho, né? Então você tem ali dois grupos, né? Os meninos brancos, que são os senhorzinhos, e os meninos negros, muitas vezes já filhos de escravos, já nasceram livres, mas continuavam sendo menores, né? Porque eram negros. Mas mesmo assim, nesse ambiente lúdico, nesse universo, essas crianças, por suas práticas lúdicas, elas vão manter o seu dialogar e também existir o conflito através do domínio de algumas práticas lúdicas. Como, por exemplo, os meninos negros, eles sabiam brincar de matar passarinho, de tomar banho de rio, enquanto que os brancos não sabiam, porque eram muito mais bem cuidados, e aí eles tinham todo um aparato para que essas crianças não se machucassem. E esses meninos negros, eles conseguiam negociar algumas coisas, inclusive troca de guloseimas por castigo, ensinar a brincar de determinada coisa para poder sair do castigo, para o menino branco pedir à mãe para aquele menino sair do castigo, roubar também. O menino branco ia à despensa e roubar os doces para o menino negro, que não tinha acesso. Muitas vezes só tinha o resto do branco, mas mesmo assim tinha a parte do poder do branco, porque o menino branco usava os meninos como carneiro, fazia de montaria, né? Tinha a brincadeira do beliscão e tantas outras coisas. Então é um universo lúdico que, como diz Benjamin, não é um universo pueril, né? É um universo de conflito mesmo, e que esses sujeitos, eles se mostram, eles se colocam. E através das práticas lúdicas, as crianças, elas em qualquer momento, isso é um pensamento meu, a criança, ela se mostra, ela diz: eu estou aqui, eu compreendo, eu interfiro. E nós adultos é que fazemos às vezes de surdo e achamos que a criança ali é apenas um boneco que está ali, né? Então eu acho assim muito interessante vocês pensarem, né, pensar essa exposição neste momento que a gente está vivendo cada vez mais o isolamento da infância, e a infância cada vez mais perde essa condição do lúdico compartilhado. Claro que há ludicidade na brincadeira com videogame e tudo, mas há um isolamento. E a construção desse novo sujeito de se tornar só cada vez mais, sem partilhar afeto. Porque nas brincadeiras, o que eu entendo de brincadeira, a criança aprende a compartilhar, aprende a lidar com seus pares e também seus contrários, né? Então, a brincadeira lhe dá essa condição de experimentar materiais, experimentar várias realidades. Então, a exposição, eu acho que deve trazer essas reflexões, não mostrar que o videogame tirou a brincadeira de pular corda ou do badog, mas mostrar assim o que pode trazer de bom, né? Mas também mostrar para essas mães, esses pais, que tem que dar espaço para as crianças, porque também a gente vê que as mães
atualmente, né, assim, atualmente, quer dizer, há 30 anos, de 30 anos para cá, elas não têm mais a mesma condição de estar brincando com seus filhos. Então tem que ser as brincadeiras mais limpas possível. Ninguém vai deixar a criança trazer areia para dentro de casa, estar cortando tecido, papel, porque a mãe chega, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho, ver o dever, né, os afazeres domésticos, tem que cuidar do marido que continua dependente da mulher, mesmo ele grande, ele não compartilha. Então o papel da mulher é muito importante. Então as brincadeiras também vão muito por aí, né? E no universo lúdico a gente pode estudar N coisas, né? N temáticas. Então, inclusive falando de mulher, então a questão do gênero no universo lúdico é muito marcado, né? Eu tenho um texto que é ser menino, ser menina no universo lúdico. Então você vê que há uma marcação e uma demarcação muito grande da menina e do menino. Embora hoje os meninos brinquem de bonecos, mas os meninos não brincam de bonecos com bonecas. É bem diferente brincar de bonecos e brincar de bonecas. Então o papel do menino ainda é muito definido neste universo lúdico, né? Então, assim, eu acho interessante que vocês venham trabalhar com isso e obrigada pelo convite.